dado hoje a oportunidade de falar sobre avivamento, e espero que Deus possa falar também ao seu coração. Avivamento é algo necessário para a vida de muitas pessoas, para a vida de todo cristão. Avivamento de algumas vezes a gente está, algumas pessoas estão meio tristes, ou meio cansadas, querendo quase que parar a caminhada com Deus. Eu espero que hoje seja um renovar de forças para mim e para você esta manhã. Quero que você abra sua Bíblia lá em Salmos 119. Vamos ler alguns versículos salteados desse livro, desse capítulo. A partir do versículo 25, Salmo 119, versículo 25, e aí a gente vai ler alguns outros versículos saltados. Todos acharam? Versículo 25 diz assim: agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Na Revista Corrigida vai dizer: vivifica a minha vida. Versículo 50, no mesmo capítulo, versículo 50, diz assim: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Agora vamos ao versículo 107 do mesmo capítulo. Ele diz: passei por muito sofrimento, preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Versículo 149. Ouve a minha voz pelo teu amor leal, faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Versículo 154. Defende a minha causa e resgata-me, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Versículo 159. Vê como amo os teus preceitos, dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. Vamos orar? Pai querido, no nome do Senhor Jesus, entrego a minha vida em ti nessa manhã. Peço, Senhor, que tu me use segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, pois, Senhor, nós dependemos de ti para falar ao povo. Senhor, assim como foi dito no começo dessa reunião, nós estamos aqui somente por causa de ti. E é por ti, Senhor, que nós cremos que seremos, Senhor, vivificados, reanimados, avivados por ti. Então, toma minha vida nesta manhã e seja, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Pregar pela manhã, trazer a mensagem pela manhã, eu gosto, eu acho que é importante também, mas é gostoso porque a gente vai falar diretamente, é mais uma palavra mais diretamente à igreja, né? Você vai falar diretamente com os membros. Eu fiquei um pouco numa saia justa, vamos dizer assim, por assim dizer, mas contente, porque por duas razões. Primeiro, porque quando a Ana Paula tomou a palavra, eu quase que pedi a Deus para ela poder parar, porque senão não tinha o que pregar. Porque ela falou já de tudo daquilo que ia pregar, é por Deus, né, pelo Espírito Santo de Deus. Eu falei, graças a Deus, está confirmando. Mas se ela não parar, eu não tenho o que pregar mais. Porque o tema da mensagem que eu dei é avivamento pela palavra do Senhor. Então ela já começou a falar daquilo que a gente já vai discutir aqui um pouco.
A gente precisa de avivamento. Há momentos da vida que a gente está quase que desanimando. A gente leu alguns versículos aqui do salmista, e talvez alguns desses versículos se encaixem em você. Você está igual ou quase igual ao salmista, fazendo essas declarações, pedindo a Deus que venha vivificar, reanimar a sua vida. Às vezes a gente está vindo para a igreja sem muita empolgação, sem muito motivo, e a gente está quase que no automático chegando à igreja. E isso aí é um perigo enorme, porque você se descobre que você está chegando à igreja simplesmente por vir. Como foi dito, a palavra já não tem mais tanto prazer em si. Você já vem por uma questão já para não se sentir culpado, que pelo menos vir à igreja te deixa, pelo menos, no mínimo, um pouco dizendo, não, pelo menos eu fui à igreja, eu ouvi a palavra, se é que eu ouvi o mesmo. Às vezes, muitos de nós, às vezes, chegamos à igreja e não ouvimos a palavra muito bem. É como Jesus disse, que Jesus vai dizer, ouvi o que vos digo, mas o que Jesus estava dizendo é que eles abrissem os ouvidos espirituais para ouvir. E a questão de nós é abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir o que Deus tem dito, ou que tem falado. Então, a mensagem que eu trago hoje é uma mensagem simples, é de coisas que você conhece. Eu vou falar da palavra em si, porque avivamento, ele tem que passar pela palavra de Deus. Não há avivamento sem compromisso com a palavra. Você pode estar desanimado, assim como eu muitas vezes. Você pode estar triste, você pode estar às vezes sem caminho, às vezes querendo buscar uma solução, mas é pela palavra que ela vai lhe ajudar. Você pode estar bem desanimado, mas é preciso se encontrar com a palavra para que ela anime você. E eu quero ver com você o seguinte: o avivamento não acontece num passe de mágica, mas pela atuação poderosa do Espírito Santo de Deus usando a palavra. Não é algo mágico. Alguns de nós, às vezes, pensam que avivamento é um grande barulho. É quando você está na igreja e há barulho, há gritos, há línguas estranhas. Também pode ser isso, mas isso são movimentos simplesmente externos. Isso pode acontecer aqui e daqui a pouco a sua vida, você sai daqui, acaba isso, porque você viveu simplesmente uma emoção do momento. Foi um fogo de palha, as coisas aconteceram, mas o avivamento é algo contínuo, que precisa ser vivificado nas nossas vidas, ou reanimar a nossa vida todos os dias. E isso acontece como? Pelo contato pela palavra. Porque a gente encontra muitas pessoas desanimadas muitas vezes, desistindo do caminho, desistindo de Jesus, porque primeiro elas desistiram da palavra. Você vai perguntar a algumas dessas pessoas, encontra com elas e pergunta a elas: vem cá, é tudo bem, você deixou a igreja e a palavra? Eu deixei também. Você vai descobrir que elas deixaram também a palavra. Então, quando você deixa a palavra, você deixa de ouvir as instruções de Deus para a sua vida. É por causa disso que o salmista aqui vai dizer, num desses versículos, muitas vezes ele vai dizer: Senhor, eu ouvi os teus preceitos. Ele vai chamar de preceito, muitas vezes ele vai dizer estatutos, porque ele diz: eu guardo os teus estatutos, eu guardo a tua palavra. A palavra é como um espelho. A palavra mostra quem somos. Ela nos põe pelo avesso. Tiago capítulo 23, peço que você abra. Porque a palavra, quando você se deixa tratar por ela, ela vai mostrar quem você é diante de Deus. Ela vai tratar você. Tiago capítulo 1, versículo 23. É o seguinte: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Ou seja, a palavra só tem eficácia quando posta em prática. Ela só tem eficácia na minha e na sua vida quando ela é posta em prática. Porque se eu simplesmente olho a palavra,
ou simplesmente chegou aqui pela manhã, ouça a palavra, mas não coloque ela em prática na minha vida, você vai logo esquecê-la. Ela não vai valer muita coisa para você se você não pôr em prática. Se você quer avivar a sua vida de novo, se você quer ter experiências de novo com as quais você já teve em Deus, mergulhe de volta na palavra. Deixe que a palavra seja introjetada de você de novo. Deixa que ela seja aquilo que ela é, que ela foi formada para ser, viva e eficaz. A palavra também é fogo, ou seja, o que faz o fogo? Ele queima, ele aquece, ele ilumina, ele produz energia. Jeremias, capítulo 23, versículo 29, abram lá. Jeremias vai falar do que Deus está falando para Jeremias, do que a palavra de Deus é e do que ela tem que ser para nós, para você. Se a palavra de Deus não queima mais no seu coração, desculpe, mas você está em perigo. Ela precisa queimar ainda o seu coração. Jeremias 23, versículo 29 diz o seguinte: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Não é. É uma pergunta que o Senhor está fazendo. Pergunte para você mesmo: a palavra de Deus ainda tem sido fogo no seu coração? Ou ela tem sido apenas quando você lê, ou quando você tem tempo para ler, você simplesmente olha para simplesmente fazer uma leitura diária sem nenhum compromisso com esse Deus? Foi bem dito aqui pela Ana Paula, a gente não pode fazer dieta da palavra de Deus. A questão é que muitos de nós fazemos dieta da palavra. E Deus está requerendo de nós. E essa pergunta precisa latejar no seu coração. É o que Deus está perguntando para mim e para você. A minha palavra não é como fogo para você ainda? Ela deixou de aquecer o seu coração? Você pode lembrar-se, no dia em que você se converteu, e quando você ouvia a palavra, e quando você lia, ela aquecia o seu coração, de tal maneira que era impossível em que você não encontrasse com alguém e dissesse daquilo que para você era maravilhoso, você contava para outros. Ela não aquecia o seu coração assim? A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus havia ressuscitado, ele estava a caminho de Emaús, encontrou aqueles dois discípulos. Jesus encontrou com eles, começou a falar com eles, a discursar sobre a palavra, porque eles estavam inquietos, achando que Jesus não havia ressuscitado. E depois que Jesus se revela a ele, diz assim: não foi mesmo que quando eles nos falavam das Escrituras, não aquecia o nosso coração? A minha pergunta para nós hoje: quando uma palavra é descortinada a você, ela não aquece mais o seu coração? Ela precisa aquecer o seu coração. Esse é uma das finalidades da palavra de Deus: aquecer o seu espírito, aquecer a sua alma, fazer você entender que você é de Deus. A palavra também é como um martelo, e nesse mesmo versículo do livro de Jeremias 3:29, no versículo seguinte, na parte B ele vai dizer: e como um martelo, em outras versões aqui, esmiuça a penha, que esmiuça a rocha. A palavra de Deus é como martelo que vai bater no seu coração. Ele precisa derrubar algumas coisas que possam impedir de que ela entre no seu coração. Ela é capaz de quebrar coisas no seu coração que a impeça, mas a palavra de Deus ainda precisa bater bem forte no seu coração. A palavra de Deus é espada. Por que espada? Sendo a palavra de Deus espada, o que ela faz? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Convido você também a abrir. O escritor de Hebreus
vai dizer o seguinte sobre essa palavra: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Como espada, é a nossa arma no combate ao pecado. A palavra de Deus, para animar você, para avivar sua vida, ela também é uma arma para que você também combata o pecado na sua vida, ou que pelo menos circundeia você. A palavra de Deus, ela é eficaz, como diz, para perceber, para discernir, como diz, as intenções do seu coração. A palavra de Deus, ela penetra. Se é possível haver uma divisão da alma e do espírito, alguns acreditam que o homem é dicótomo, ou seja, alma e corpo. Eu acredito que o homem é tricótomo. É um homem que você é um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Primeiramente, você é um espírito. Você é imagem e semelhança de Deus em espírito. A palavra também é instrumento de regeneração. É ela que regenera, é ela que transforma o homem. Não há avivamento, queridos, sem a palavra de Deus. Se nós quisermos um verdadeiro avivamento de Deus, é preciso que a palavra esteja embutida nisso. Com a palavra, a oração, com a palavra, a santificação. Mas tudo começa pela palavra. Tudo começa com contato com ela, com descobrimento do que ela quer com que você faça. Porque é pela palavra que a gente descobre quem somos em Deus e de que maneira Ele quer que nós nos comportemos. Isso acontece pela palavra. É pela ação da palavra que alcançamos a graça da regeneração. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, ele vai dizer isso. Peço você também para abrir. A palavra é tão importante, mas é tão importante na vida cristã. Antes de lermos 1 Pedro, Josias, rei Josias, estava menino ainda, começando a reinar ainda. Se disposou, ou seja, ele se colocou para acertar as coisas em Israel. Israel estava uma bagunça, os reis antecessores haviam deixado o caminho de Deus e a palavra. Uma coisa importante que a Bíblia deixa ali escrito é que a palavra estava escondida, estava perdida. Ninguém sabia onde estavam os livros, as escrituras. Mas quando ela foi achada, houve uma revolução em Israel. Talvez a palavra esteja esquecida em muitas pessoas, esquecida na estante, talvez aberta no Salmo 91, esquecida dentro do seu próprio coração. Você esqueceu a palavra. Mas para que haja uma revolução na sua vida, ela precisa você precisa trazer ela de novo, encontrar a palavra de novo, para que ela cause uma revolução na sua vida. Israel mudou depois que Josias encontrou a palavra. Ele fez uma restauração. E avivamento, para acontecer, a gente precisa fazer algumas restaurações na nossa vida. É preciso que a gente restaure algumas coisas na nossa vida. E a palavra vai nos ensinar que a oração é uma questão delas. A oração também é básica, assim como a palavra. E a gente precisa restaurar essa comunhão com Deus, também pela oração. E se a gente quer acertar as coisas,
A Bíblia diz que Josias, quando encontrou o livro, quando leu o livro, ele viu o quanto distante Israel estava de Deus. Ele viu o quanto era o caos em que a nação estava. E ele começou a restaurar. A Bíblia diz que ele se vestiu de saco, de cinza, pela questão em que eles estavam. E aí ele começou a mudar essas questões. A palavra tem esse poder de nos mostrar como é que nós estamos vivendo diante de Deus, perto ou longe, se estamos vivendo enganosamente. Talvez as outras pessoas nem percebam, talvez a gente disfarce para os outros, mas diante de Deus, a Bíblia diz que nós estamos nus, a nossa vida é patente diante dele, e pela palavra que você se descobre qual é a sua posição. 1 Pedro capítulo 2, ou 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, Pedro vai dizer o seguinte: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então a palavra de Deus tem essa função. Nós fomos regenerados por ela, e é só por ela é que você está de pé hoje, por causa da palavra. Você vem uma manhã dessa, e eu acredito que você quer o reavivamento de Deus, ou o avivamento de Deus. O avivamento da igreja, ele acontece primeiramente, como é o título, avivamento pessoal. Ele começa individualmente, ele começa primeiro com você. Você primeiro precisa reavivar sua vida, animar sua vida em Deus. Então, é por isso que você está aqui nessa manhã, para ouvir o que Deus quer que você esteja, pela palavra de Deus, avivado de novo, com vontade de novo de fazer as coisas para as quais você sabe para qual Ele te chamou, de pregar, de anunciar a palavra, de estar orando junto com o irmão, de se comprometer a fazer coisas que Deus te chamou para fazer. Então, por causa disso você está aqui nessa manhã, para ser animado em Deus, para ser reavivada a sua alma. Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: porque por sua decisão ele gerou pela palavra da verdade, ele nos gerou pela palavra da verdade, o fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Você foi gerado pela palavra de Deus. Nós somos gerados pela palavra de Deus. Então é pela palavra, querido, que a gente ainda se mantém de pé. Quanto mais distante da palavra, acredite, mais distante estaremos de Deus. Não há compromisso com Deus sem se ter compromisso com a palavra. Sexto, a palavra é que opera a nossa santificação. É pela palavra que a gente se santifica. A gente não só se santifica se afastando para um lugar, estando longe, ou como monge, se afastando das pessoas, se afastando das questões que podem nos prejudicar só em si. Mas a santificação começa observando a palavra. O próprio salmista vai dizer: como que o jovem pode guardar o seu caminho, se não guardando pela palavra de Deus? Então é pela palavra que também a gente se santifica. Porque quando você observa pela palavra, aquilo que Deus vai dizendo que aquilo é errado, é pelo aquilo que você vai se afastando. A palavra de Deus tem instruções para nós, para a vida. É que a gente precisa observar. Você quer viver uma vida dinâmica em Deus? Fite os seus olhos na palavra. Jamais se afaste dela. Se você quer viver um evangelho em que você tem como base os apóstolos, os milagres que eles faziam, então fite os seus olhos na palavra, anseie a palavra, viva e cumpra a palavra, e você vai viver um evangelho assim como os apóstolos viviam. Nós precisamos olhar mais para a palavra, nós precisamos vivenciar mais a palavra.
Uma vida em harmonia com a palavra é uma vida santificada. Não há santificação sem acompanhamento da palavra. Senão, se a gente viver uma falsa santificação sem a palavra, é simplesmente fuga. Normalmente você vai cair em alguns erros. João capítulo 17, 17. Jesus vai dizer isso, que a santificação, ela é pela palavra. Santificai-vos é a oração de Jesus. Ele está na sua oração. A oração de Jesus pelos discípulos, por mim e por você hoje. Ele diz: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então é pela palavra de Deus, a verdade de Deus, é que nós somos santificados. Hoje você tem sido santificado hoje pela palavra de Deus. Então eu volto a uma pergunta que eu fiz. A palavra de Deus ainda tem queimado o seu coração? Ela ainda tem sido como martelo na sua vida? Eu disse para você que a mensagem era simples. Não havia nada de novo. Mas é nas coisas simples e principais que você não pode deixar de olhar. Jesus, em todo o seu sermão, você vai ver que Jesus falava para os discípulos e para a multidão de coisas simples, de coisas que eles já sabiam. Jesus estava revelando talvez algumas coisas que eles não conheciam, mas eram de coisas simples. O evangelho muitas vezes é feito de coisas simples, mas que o que muda, o que faz a diferença é se a gente pratica ou não pratica, se eu me dou ou não me dou, se eu me entrego ou não me entrego. Essa é a diferença. Porque o que você vai ouvir aqui hoje, o que você está ouvindo hoje, mais tarde você vai ouvir de novo. A questão que vai fazer diferença é que se você praticou ou você não praticou. Porque o interesse de Deus, querido, é que nós vivamos o evangelho vibrante. Não que alguém como que carregue um peso. Não que alguém que como está vivendo uma religiosidade, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que cumprir alguns dogmas, eu tenho que fazer algumas coisas. Não, mas é alguém que viva o evangelho vibrante. Algo que tem prazer, que tem gosto. Algo que você viva porque você sabe que aquilo dá prazer à sua alma e ao seu espírito. Os apóstolos e os grandes homens de Deus só faziam as coisas de Deus porque tinham prazer. A palavra de Deus para eles era algo que eles não abriam mão. Nesse tempo a gente abre mão da palavra de Deus por muitas coisas, facilmente. E como viver um avivamento sem a palavra? Não dá. A gente vai encontrar pessoas sempre caídas, cabisbaixo, às vezes reclamando da vida, porque não olham para a palavra. Eu espero que nessa manhã Deus possa reavivar sua vida pela palavra de Deus, porque é somente pela palavra que as nossas vidas são reavivadas, querido. A gente podia fazer aqui muito barulho. Podia fazer um daqueles encontros em que você salta, você pula, e aí você poderia sair daqui dizendo: olha, aquele culto foi avivado, eu acho que eu estou avivadíssimo. Depois que você sair daqui, você vai encontrar com os seus problemas, você vai encontrar com a sua vida cotidiana, e aí, se você não tem a instrução de Deus, aquilo que você viveu aqui, simplesmente aquela empolgação, ela não vai lhe ajudar. Mas eu lhe garanto, a palavra de Deus vai lhe ajudar onde você está e aonde você estiver, e na situação em que você se encontrar, ela vai te dar direção. As coisas momentâneas não, ela vai acabar logo. Então, anime a sua vida, querido, pela palavra de Deus. Deixa que ela aqueça o seu coração, deixa que ela faça aquilo que o próprio Jesus disse, que a palavra seja como rios na sua vida. O Espírito Santo é isso, é esse rio, mas a palavra também precisa ser o rio que corre na sua vida, porque se ela não for, querido, a gente morre. Então espero que essa manhã possa trazer a lembrança de você
que Jesus quer avivar a sua vida. E o meu desejo no meu coração é que você saia daqui avivadíssimo. Não simplesmente pelo que eu disse, mas pelo que a palavra de Deus está dizendo a você. Porque o que Jesus está me perguntando e perguntando a você, a palavra ainda precisa aquecer o seu coração, querido. Amém? Ela precisa ser como fogo na sua alma, deixar você inquieto. A palavra muitas vezes ela precisa nos inquietar. Quando ela faz isso, querido, você está no caminho certo. Você está pronto para ouvir a direção de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. A palavra de Deus, querido, nunca foi tão importante. Ela sempre é importante, mas ela nunca foi tão importante no nosso tempo hoje, nos tempos como é agora, em que ela é concorrida com tantas coisas. A gente tem tantas coisas para fazer e pouco tempo para a palavra. A gente tem muito tempo para muitas coisas, para passeio, para internet, para bate-papo na internet, para sair para shopping. Não que essas coisas sejam erradas, de modo algum, elas são boas. Usadas corretamente, elas são boas. Mas se a palavra de Deus não for tomada como princípio, como primeira coisa na nossa vida, querido, aí essas coisas se tornam ruins. Então eu espero em Deus que a partir de hoje a sua vida seja avivada. E avivamento quer dizer para você é uma coisa contínua, querido. Não é algo que, não é um estado que você toma hoje, tá bom, estou avivado e vai viver só assim, não. É uma coisa contínua. Assim como a palavra de Deus você precisa pegar hoje, como foi dito pela Ana Paula, hoje, amanhã e depois. Você vai se alimentando. Senão você morre mesmo. Você vai morrer. A gente morre se não se alimentar pela palavra, querido. Quantas pessoas morrendo. Como eu falei de Josias, o povo de Deus estava morrendo, estava distante de Deus. Há quantas pessoas estão morrendo. E o mais triste é que estão morrendo muitas vezes dentro da igreja, dentro da casa de Deus. É por causa disso que Deus vai sempre trazer alguém para dizer a minha palavra é importante demais para você. Se você quer viver, olhe para a minha palavra. É ela que vai trazer vida a você. É por ela que eu vou operar. É por ela que o Espírito Santo vai operar na sua vida. Mas é pela palavra. Porque sem ela, querido, dificilmente Deus pode falar com você. No muito, no extremo, que Deus vai fazer é levantar alguém para dizer para você. Mas o que Ele quer falar com você diretamente pela palavra dEle. Porque é pela palavra que nós, como dissemos aqui, fomos e somos regenerados, queridos. Se você é assim como eu, quer viver um avivamento contínuo, então apliquemos as nossas vidas a palavra. Talvez você tenha dificuldade, você me diga hoje pela manhã, Gilson, eu tenho dificuldade de ler a palavra, tenho tido empecilhos, há desânimo. Quando eu leio a palavra eu não consigo muito entender, e às vezes me dá um desânimo enorme. Alguns dias eu já não leio, para alguns já alguns meses já não leio, para alguns já são quase que anos já não lendo a palavra. Mas mesmo assim, ainda assim, continuo ouvindo a igreja. Sabe por quê? Porque é pela misericórdia de Deus, querido. Ele te trouxe nessa manhã para tratar com você. Avivamento passa pela palavra de Deus, queridos. Põe a mão no seu coração. Vamos pedir que Deus aqueça ainda maior no nosso coração o desejo pela essa palavra. Que essa palavra possa arder continuamente quando a gente lê a palavra, quando a gente ouve. Porque se não for assim, querido, já não há mais prazer em mais nada na vida cristã. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu ponho a minha mão no meu coração, assim como meus irmãos. A tua palavra precisa aquecer o nosso coração, meu Deus. É certo que muitas coisas concorrem, Senhor, com a tua palavra. A vida às vezes muito é corrida, e às vezes a gente vai deixando de lado a tua palavra por muitas coisas. Mas nessa manhã
ouvindo, Senhor, a Tua palavra, que ela é importante para avivar nossas vidas, nos vivificar, nos dar ânimo. Então nos ajuda hoje, ó Deus, a nos comprometer, a de nos não só ler, mas nos entregar e nos deixar ser encharcado pela Tua palavra, Deus. Oh, Ravashurianda Akandaravasho Venevasurianda Laha Rapashurianda Ripashurianda Lamaho Deus, é Tua palavra e sem ela nós morremos. Então nos ajuda nesta manhã. Se alguns de nós estão morrendo, ó Deus, por falta da Tua palavra, por falta de ânimo, de ler, Senhor, de entender, de compreender a Tua palavra, Espírito de Deus, nos ajuda a amar a Tua palavra muito mais hoje. Se alguns de nós esquecer o prazer da Tua palavra, Senhor, anima-nos hoje, em nome de Jesus. Oh, Ravashurianda Lakandarahai. Querido, peça isso a Deus. Se essa é a sua dificuldade, peça a Deus que Ele aqueça o seu coração de amor pela palavra. Oh, Ravashurianda lá, chega na Vashui. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é o nosso alimento. Ela que nos garante, ó Deus, que podemos contar contigo em cada momento da nossa vida.
Seja qual for a situação, sempre haverá a possibilidade de ouvir o haja de Deus. A tua palavra que traz à existência o que não existe, que traz a paz que já não existe, que traz o amor que já se acabou, que traz a vitória em tempos de derrota, que traz a cura para a alma, a cura para o corpo. A tua palavra é maravilhosa,